Abílio José Afonso Topa, nasci em 22 de janeiro de 1964, em Fontaldeia, Miranda do Douro. Ok, e agora como é que começou o interesse pela música? Qual é que foi o estímulo? O interesse pela música já vem desde a infância, não é? Agora, o estudo propriamente dito da música tradicional mirandesa vem desde os tempos do conservatório, em que, portanto, na década de 80, ao estar a estudar aqui no Conservatório do Porto, no curso de flauta transversal e composição, fui tendo, que foi, portanto, os cursos que fiz aqui no Conservatório, fui tendo esse interesse da música tradicional, embora fosse só a nível de curiosidade. Não é? Nessa altura havia ainda gaiteiros ativos a tocar, que ainda era possível ver os gaiteiros a tocar. Lembro-me muito bem do tio Pascoal. Como eu, durante a minha juventude e infância, embora tenha nascido em Fontaldeia, fui criado em Águas Vivas, que era a terra do meu pai e onde tinha os meus avós. E em Águas Vivas ia muitas vezes a tocar o tio Pascoal de Sércio, porque ele tinha lá um parente, um familiar de Sércio, casado em Águas Vivas, que era o tio Manuel Galego. E claro, sempre que havia festas, ele ia. E depois em Águas Vivas também tinha a vantagem, que era uma prática que se usava muito, o gaiteiro vinha de fora, mas o caixeiro e o bombeiro eram da aldeia. E neste caso, em Águas Vivas, havia o caixeiro, que era o senhor José Geraldes, e o Gonçalves. José Gonçalves, e o irmão, que era o Serafim Gonçalves, que eram filhos do caixeiro de Sércio, que foi a Londres, com os paliteiros, também Gonçalves. E claro, vinha de Sércio, e que ainda por cima também da aldeia de originários, vinha de Sércio Gaiteiro, que era o tio Pascoal, a tocar então às festas de Águas Vivas, onde ele tinha muita gente amiga e, claro, era um grande gaiteiro e gostava muito da farra. A nível de outros gaiteiros, como o Fontaldeia fica mais na zona sul do Concelho de Miranda, também lembro-me de ouvir algumas vezes o Alexandre Feio de Freixosa. Aliás, há um episódio que me marcou muito, que fomos os de Fontaldeia todos, a mocidade, foi a dos Igrejas, que era uma aldeia, portanto, ao lado, não é ao lado, confinante, a assistir à entrega do Prémio Europeu de Folclore, que foi feito em Dos Igrejas, quando o Padre Mourinho era, digamos que, o diretor do grupo folclórico de Dos Igrejas. E claro, isso foi uma coisa que me impressionou muito. Já era grande, já andava no conservatório e ver aquele indivíduo a tocar foi uma coisa que marcou muito, sim senhor. E ele realmente também era um grande músico. E com um instrumento, talvez dos melhores dos que foram gravados, a nível de gaita mirandesa. Então é aí que começa mais a sério o interesse pela música tradicional e pela gaita em concreto? Pois, o interesse em concreto foi quando casei-me na Freixosa, não é? Terra do Ângelo Arribas, do Alexandre Feio, e a minha sogra, a Clementina Rosa Afonso, também era bisneta do célebre gaiteiro tio Pepe, e sempre com muita motivação, que tinha que aprender, e a lidar diretamente com o Sr. Ângelo Arribas e com o Alexandre Feio, fui tomando um interesse mais profundo pela gaita mirandesa, e daí resultaram a gravação de um disco, a Freixosa, que gravei, e tive o privilégio de ser acompanhado por o caixeiro de Virachão, o Benjamin Monteiro, que era o caixeiro que acompanhava sempre o Alexandre Feio nas festas, e um senhor dos Igrejas tocava bombo, o Henrique Fidalgo. E então fizemos um disco portanto, no início do século, foi por volta do ano 2000, quando entrou o euro, não é? É que gravamos então esse disco em Freixosa. No entanto, gostava de dizer que esse disco, ainda por desconhecimento, meu e de outros como eu, a gaita usada naquela altura ainda era única e simplesmente a gaita em si bemol maior, que não corresponde com a afinação da gaita mirandesa, e o disco foi assim gravado. Mas com a ajuda do tio Benjamin, pelo menos uma coisa aprendi, era acerca da estrutura das músicas, e de muitas coisas relacionadas com o repertório da gaita mirandesa. Embora ele sempre queixando-se que a tua gaita não sona como a da Alexandre. Anda que ela sabia por ouvido que realmente havia ali qualquer coisa.
E nessa altura já faziam alvoradas, procissões, escritórios? Assim, depois com o tio Benjamin ainda fiz várias festas, fizemos o circuito, a festa em Freixosa, vários anos, de Santa Bárbara, e a festa do Menino em Vila Chá. Ainda fizemos também programas de televisão aqui na Ribeira do Porto. Pronto, estávamos com o grupo montado, como se poderia dizer. Depois, claro, já estávamos a falar naquela altura, ela já tinha 80 e tal anos, o tio Henrique Fidalgo também já tinha 70 e tal, e claro, essas coisas são assim, a idade não perdoa. Ok, e então faziam mais as festas nessa zona da Freixosa, etc? Não? Sim. Não, era mais a nível de local, Freixosa e Vila Chá, mas contudo que mandava a exigência, sei lá, por exemplo, o tio Benjamin, uma coisa que aprendi com ele e que quero usar, nos peditórios não se tocava à porta de quem tinha falecido, da família, rezava-se. A estrutura que ainda hoje vê-se que não é cumprida, a posição do grupo, o gaiteiro no meio, o caixeiro à sua direita e o bombeiro à sua esquerda, por uma razão muito simples. As próprias aparelhagens hoje são assim, os sons graves do lado esquerdo e os sons agudos do lado direito. E se não for assim, não bate certo. E realmente, já antigamente, antes das aparelhagens e do desenvolvimento da física e da acústica, se tinha essa noção. E essa noção foi transmitida pelos mais velhos e era de nacionalidade? E isso já fazia parte da tradição. Era assim que se apresentava o trio de gaita, caixa e bombo na rua. Aliás, nós vemos isso por várias fotografias antigas. O que nós, infelizmente, verificamos hoje é a troca desse tipo de coisas, que não é, portanto, muito... Pois o que está normalizado é gaita, caixa e bombo. E qual é que foi a percepção dos mais velhos quando veem uma geração mais nova a interessar-se por aqueles instrumentos? Ora bem, quando eu comecei, o que acontecia é que queixavam-se, já não há gaiteiros. Eu lembro-me que na altura em Miranda, a não ser, mesmo quando, porque, por exemplo, o Henrique começou bastante mais tarde. Era eu, Paulo Preto e um rapaz de Malhadas, que faleceu tragicamente, que era o Rui, chamavam-o Rui Carabineiro, e estava a começar a tocar e infelizmente morreu, porque de resto não havia mais gente a tocar. Desculpa, mas há bocado esqueci-me de fazer uma correção. O gaiteiro é do lado, não é? Está aqui, depois do lado direito o caixeiro e depois o bombeiro. O gaiteiro não é no meio, é no extremo. Era isso, é uma correção a fazer. Ok, e outra pergunta, dentro desta nova vaga, chamamos assim, desta nova geração, quais foram os primeiros instrumentos que tiveram, de onde é que arranjaram os instrumentos? Mas os instrumentos, a primeira gaita foi uma gaita que comprei ao tio Ângelo Ribas. Pronto. E depois foi uma gaita com a que toquei mais tempo, quando era com o tio Benjamin, que foi feita pelo Zé Preto. Portanto, é verdade, também de Freixosa. É verdade que Freixosa, apesar de hoje estar uma localidade deserta, é realmente o sítio onde ficaram guardadas determinadas sabedorias ligadas à gaita mirandesa e pode-se considerar como sendo uma terra de grande produtividade e grande preservância da gaita mirandesa. Começando pelo tio Pepe, o Alexandre Feio, o Ângelo Ribas e eu próprio, que casei lá, e também devido à construção do Zé Preto. Como é que foi esse processo do Zé Preto ter começado a fazer a gaita? Foi um processo dele ou teve colaboração de gaiteiros? Não, isso foi um processo dele. O Zé Preto era um indivíduo habilidoso, podia viver da arte da construção, que sabe, trabalhar com torres e essas coisas, e fez também porque aquela curiosidade, que os amigos lá em Freixosa também andavam sempre a querer fazer a gaita, para tentar, digamos, que imitar ou influenciados pela valorização que tinha o gaiteiro de Freixosa, que era o Alexandre Feio. O Ângelo Ribas no mesmo seguimento, e o Zé Preto, aqui agora há uma curiosidade, que é assim, ele fez uma gaita, porque eu sugeri, olha, agora no Galandum, Galundana e tal, precisávamos de umas gaitas melhores, então vou fazer, pronto. Ele fez a gaita em cimbal maior, e sim senhor, e tocámos com essa gaita. Passado uns tempos, veio-me dizer, olha que a gaita que eu vos fiz para o Galandum não é a gaita mirandesa, não é igual à de Alexandre Feio.
E aí é que se despoltou, então, todo esse estudo acerca da gaita que realmente vem do legado mirandês. Porque, claro, como ninguém tinha dito, nem na altura, nem eu nem os outros tínhamos feito um estudo atento ao musical, uma análise musical de como soava, a altura das notas, pronto, partiu-se do princípio que era si bemol, maior. O que se veio a verificar que não era. A questão do Zé Preto é que ele, como a família dela era muito amiga do Alexandre Feio, e coisa rara e inédita, ele teve acesso à ponteira do Alexandre Feio. Ao medir a ponteira, viu que havia essa discrepância, que não era... E ele próprio, portanto, assumindo o erro, mas partindo para um caminho e apontando para um caminho que seria o caminho da verdadeira credibilização e correspondência real da gaita mirandesa, sugeriu então esse tipo de coisas. E eu depois disse, então, se tu dizes que não é, quer dizer, ele próprio fez a gaita, não é? É si bemol maior. Verificou que não era, as medidas tinham ali uma discrepância em relação à gaita da ponteira do Alexandre Feio, que sublinho que é um dos melhores instrumentos que se gravou da gaita mirandesa. E então disse, então, sendo assim, faz uma ponteira então parecida com a do Alexandre Feio. E ele fez, embora não fosse uma ponteira com uma afinação damos muito fidedigna, mas pronto, já se notava bem a diferença e a possibilidade de poder tocar nos dois modos, no menor e no maior. E só uma questão, estamos a falar das ponteiras, já que uma variável muito importante, que é as palhetas. Porque com que palhetas é que utilizavam? Eram vocês que faziam as palhetas? Pois, as primeiras palhetas eram as que o Zé Preto fazia. Não é? Depois optou-se porque já não há quem saiba fazer daquelas palhetas, porque aquelas palhetas é que transmitiam o timbre que nós ouvimos. Atualmente, ou se trabalha com as palhetas que faz o Henrique, ou então com palhetas galegas. E essas palhetas primeiras eram só atadas ou tinham... Era uma coisa muito rudimentar, não é? Não tinha metal, era uma caneta que fazia tudel, uma coisa, uns braços. Aliás, como está aqui no livro, lá no Sagueta, estão as fotografias de palhetas antigas, que eram bastante rudimentares e requeriam muito estáveis, não é? E requeriam sempre uma grande manutenção por parte do gaiteiro, que era uma arte, ou aliás, uma sabedoria que dominavam e que hoje se perdeu, claro. Antes de entrarmos assim nessa parte mais da gaita propriamente dita, nessa altura, quando há essa redescoberta, digamos assim, da música mirandesa, da música tradicional mirandesa, quais eram os gostos musicais da altura? Ou seja, o que é que se ouvia na altura? Música? Mas assim, na juventude em geral? Sim. Nós no Planalto Mirandês é uma coisa que convém destacar, por influência da proximidade com a Espanha, porque ia-se muito aos concertos das grandes bandas mundiais, a Madrid, Pink Floyd, U2, e também por influência da forte imigração. Eu posso dizer agora, e falo de um aspecto muito importante, digamos que a juventude mirandesa do meu tempo era um bocado metaleiros, bastante dados para o heavy metal, e grupos como Iron Maiden não estavam muito bem divulgados, mas o Deep Purple, Led Zeppelin, os Yes, tudo que era assim, essas grandes bandas com as guitarras de torção, era basicamente o Doors, aliás, os próprios grupos locais, como na altura o Núcleo e o Minas, tocavam esse tipo de músicas, principalmente o Minas, o repertório dos Whitesnake e dos Black Sabbath, e as pessoas vibravam com isso nas festas. Em termos de música, sem ser portuguesa, não é? Era a música que se ouvia. Tanto é que uns vizinhos meus de Valadares, que é o grupo famoso em Portugal do heavy metal, que é o Tarântula, tocavam num grupo de baile que era o Pica na Pata, ali dos Carvalhos, e tinham um grande sucesso na zona de Miranda, e os próprios Tarântulas chegaram a tocar, precisamente porque no meio da festa, ou no fim da festa, tocavam aquelas músicas de heavy metal e o pessoal adorava, pronto. Ia-se muito a Madrid, ia-se muito a Espanha a ver esses grupos. E os próprios grupos locais de baile tentavam também tocar esse tipo de músicas, coisa que hoje já desapareceu, não é? É curioso que há um bocadinho essa, pelo menos não sendo mirandês, não, mas aquilo que vejo é que há bandas de música tradicional, ou seja, de versões de música tradicional mais, entre aspas, puristas, mais tradicionais nesse aspecto, e depois há uma cultura muito roqueira, não é? Tem mesmo a praticar rock, etc. Sim. A minha pergunta é, em que medida é que esse gosto musical influenciou depois aquilo que vocês viram fazer mais tarde?
Ora bem, eu não faço ideia, não, isso, a relação não estará muito patente. Eu depois, por acaso, descobri umas coisas que já iremos falar. O gosto pela música tradicional é único e simplesmente tem a ver com a questão da identidade. Percebeste? A identidade. E claro que a música mirandesa é mexida, não é? Mas, por exemplo, no repertório dos gaiteiros mirandeses, que é muito influenciado pelo repertório barroco, não é? Mas vê-se bastantes malhas, são assim, podemos dizer, séries de compassos, que nos fazem lembrar também melodias do heavy metal. Aliás, o Tumanel de Valdemira, o Tumanel Felício, tem uma entrada que ele faz de uma bicha, que aquilo parece mesmo um fraseado de Led Zeppelin. Agora, não há nada que seja, digamos que, efetivo nesse tipo de relação. A malta da minha altura, por exemplo, em relação ao jazz, já aquela malta mais culta que gostava de jazz, era mais os grupos de heavy metal, e a questão da música tradicional, acho que não sei se haverá relação direta. Agora, tem a ver com a questão da identidade, isso sim. Isso, a juventude mirandesa foi sempre muito ciente da sua identidade cultural. E posso dizer, por exemplo, na altura quando eu vim estudar para o Porto, a gente andava aí, no circuito das discotecas, essas coisas, e depois quando nos convinha, o pessoal começava a falar mirandês. Não era para falar em segredo, mas para manter um certo tipo de comunicação mais restrita entre nós. E acabavam por ter outra proa também para fazer. Claro, isso depois dava-nos um certo orgulho, porque de uma forma muito fácil optava-se por falar o mirandês quando eram conversas que nós queríamos ter de forma mais discreta. Voltando um bocadinho atrás, que é uma questão muito importante, vocês iam mais vezes à Espanha, se calhar, para ter acesso a essa música do que propriamente a Portugal? Sim, porque repara, por exemplo, os Pink Floyd nunca vieram ao Porto, vieram várias vezes a Lisboa, e de Miranda a Madrid é muito perto, são 3 horas de carro, enquanto que Lisboa na altura demorava quase um dia. Estamos a falar do tempo em que ainda não havia IP4, nem sequer. Portanto, do Porto para Miranda demorava 8 horas de carro, para Lisboa muito mais, enquanto Madrid ficava ali perto, não é? Ok, e pegando um bocadinho nesta parte, agora voltando outra vez ao tema das gaitas, começa-se por haver este interesse mais ligado às gaitas numa parte mais identitária das festas, etc. Quando é que há a consciência de que estes instrumentos podem também ser, de certa forma, descontextualizados e mantendo essa identidade mirandesa, por exemplo, tocando aqui no Porto? Isso portanto, é uma consequência natural, não é? Eu lembro quando começamos, o Galão de Uva veio em Valadares, foi começamos com o grupo Galão de Galondana, não é? E tocava-se aqui na zona do Porto, e simplesmente as pessoas gostavam de ver jovens a tocar a música tradicional. E claro, também havia esse aspecto de saber que os gaiteiros já estavam praticamente a desaparecer, ou já não estavam capazes de tocar ao vivo, e que havia jovens a recuperar um bocadinho, não é? Embora, digo e sublinho que essa recuperação era um bocado feita à toa, não é? Porque hoje nós verificamos músicas que ainda ficaram e que ainda se tocam, e que nós quando começamos a tocar e tocavam de forma errada, e isso criou moda, continuou-se a tocar de forma errada. Mas isso acaba por ser quase a tradição a acontecer. Pois, não, o problema aqui é que quebrou-se a cadeia, não houve esse tempo de aprendizagem, porque digamos, por exemplo, no início do século XX, um gaiteiro profissional sempre tinha um vizinho, ou alguém na família, ou até por favores, porque imagina que naquela relação agrícola ficavam-se a dever certos favores e essas coisas é mesmo assim. E podemos supor isso, de casos em que como é que o gaiteiro ia retribuir o favor? Olha, ensina-nos um pouco ao meu garoto, diria algum, percebeste? E também havia a questão de que era muito mais valorizada a questão da gaita, porque era um ofício, e também, vejamos que era o seguinte, se chegava, por exemplo, agora no inverno, os gaiteiros praticavam muito.
Claro, e os vizinhos, os miúdos, não é? Estavam sempre a ouvir, coisa que hoje não se faz, não é? Aliás, em Águas Vivas ficou ditado que havia um gaiteiro em Águas Vivas que era o teu... o gaiteiro, o teu... o diz... Bígaro, chamava-lo teu Bígaro. Quer dizer, o teu Bígaro à noite, gaitibino. Era o que fazia à noite, para se praticar, claro, para ensaiar. E claro que a vizinhança, porque no meio disto tudo, há sempre, agora tendo em conta a média per capita das capacidades musicais do ouvido, não é? Numa aldeia havia miúdos que teriam boa capacidade auditiva e outros menos. Em termos de música, claro que a gaita era o instrumento mais valorizado e os miúdos andavam sempre a brincar com palhas ou ponteiras feitas a ver se conseguiam, não é? Que era o entretenimento deles. E como tinha uma fonte, não é? Uma referência diária, claro que isso ia proporcionando uma certa possibilidade de eles desenvolverem essa arte. No entanto, é preciso ter em conta o seguinte: quando nós, também o que está explicando um livro lá no Chagueta, quando nós falamos de músicas portanto, de estrutura simples, A e B, um passacalhos, um indivíduo que tenha jeito para a música vai decorando e se vir o gaiteiro tocar, opa, ele chega à casa e toca. Agora, se partirmos para músicas como as alvoradas, os fandangos, as chotas e as músicas tocadas na igreja, isso não se aprende assim. Isso tinha que ser da transmissão direta. E agora é isso que eles falam então do que, como é que... Só um bocadinho, porque está a ser muito... Fazemos uma claquete. Todo ao João Centro e ao João Norte. Mas há uma coisa que temos que ter em conta. Primeiro, a proximidade geográfica e da forma como ela é feita através da topografia com a Espanha. Do lado norte, tu tens a Raia Seca. Do lado sul, tens o Rio Douro a separar, não é? Que antigamente havia muito contacto. E isso não quer dizer que tínhamos uma zona que contactava muito com a Espanha e outra que não. Tanto é que há o célebre a passagem pelas cordas, não é? E esse contacto com a Espanha, em que medida é que influenciou, por exemplo, repertórios, instrumentos? Tu sabes que antigamente aquilo era só uma zona, que quando foi do Reino de Leão, não é? Isso. Agora, o que se chegou à conclusão, e com a ajuda do antropólogo João de Pina Cabral, é que a grande diversidade artística das aldeias de Mirandas, nomeadamente o repertório da Gaita de Foles, tem várias causas, mas uma causa importante é a genética, porque Miranda é um mosaico de povos que por ali passaram. Tens aldeias com maiores características árabes, ou tens aldeias em que há muitas características celtas. Falando de uma forma mais simples, por exemplo, se fores a Sércio, e já antigamente se via, a malta é quase de olhos azuis e cabelo louro. Já em Sendim, por tradição, não vês muita gente loura. Porquê? Porque Sendim, por exemplo, é um sítio onde portanto, a aldeia já existe há muito tempo, mas depois houve um grande incremento populacional porque foi povoada por muitas famílias judaicas que foram expulsas de Madrid pelos reis católicos. Aliás, quando estamos a falar em questões genéticas nas aldeias, talvez a última grande causa genética foi precisamente quando os reis católicos expulsaram os judeus de Madrid, que estiveram uma média, fala-se, que deviam de ser à volta de 10 mil num valdio perto de Vimioso. Ora, 10 mil pessoas, ainda hoje seria muito peso na terra de Miranda, que o Conselho de Miranda atualmente terá 7 mil pessoas. E esses judeus foram-se, não é? Isso teve causas genéticas. A relação com os celtas também. E então, cada aldeia ficou, porque através das causas genéticas também vem a apetência e a sensibilidade artística, que é o que se nota. Aliás, há um texto do Serrão, que é um médico aqui do Porto, em que diz que tu podes educar um índio
da maneira, pá, ela a pegar num talher, a comer como deve ser, mas ela há de ser sempre um índio por dentro, não é? E, portanto, isso é, a questão cultural e de percepção artística tem uma grande influência genética. A minha pergunta é só, essa questão da genética é importante. Quando falamos de características árabes e características celtas, o que é que isso quer dizer no concreto? Portanto, os povos passaram por lá e deixaram as suas marcas, não é? Estás a entender? E depois na música em geral, não só no repertório da gaita, na música em geral, verificas isso. Por exemplo, nos cantares, tu vês canções que têm tipicamente influência islâmica. E características celtas é o quê? E as características celtas serão músicas cujas melodias ou extratos de melodias, tu se comparas com a música celta que se faz hoje em dia, em países como na Escócia, na Escandinávia, assim, diz, isto tem parecenças. Por exemplo, em termos técnicos falando, nós na música de origem celta não notamos tantos melismos. Estás a perceber? Por exemplo, se te der isto, não que seja um exemplo estudado ou objetivo, mas a título de, digamos que, de alguma, não direi suposição, mas em termos práticos resultaria do seguinte: tu tens músicas mirandesas cantadas que são muito marcadas e muito simples em termos de melodia, está bem? Como por exemplo o Vai Pedro Vai. Vai Pedro vai ao lugar da justiça, diga te amo como eu te digo a ti, a filha da Lima está no Mipim, a filha da Vergada está no Lima e vai a sala, ok? Mas depois tens outras músicas que têm mais a ver com, por exemplo, já não digas da igreja, porque as da igreja, não sei se sabes, têm também aqueles melismos que vêm da tradição judaica e também da tradição visigoda, dos visigodos que estiveram presentes na Península. Mas, por exemplo, as canções de trabalho como a canção da Cegada são canções que se vê que introduzem umas formas melódicas que não têm nada a ver com a cultura do Norte, não é? Como La cantiga de la Cegada e uma cantiga muito alegre, está a ver? Isso não tem nada a ver. Claro que depois houve uma altura em que isso se uniformizou, não é? Agora, a origem dessa estética musical tem a ver com a genética dos povos que povoaram a terra de Miranda. Porque, vamos lá ver, por exemplo, voltando outra vez ao exemplo de Cesso. Cesso devia ter sido fundado por uma tribo celta. Já outras aldeias talvez não. Por exemplo, nas Malhadas, e depois há a questão genética que tem muito a ver com a questão das guerras. Sabes que nas guerras há muita questão da obrigação dos soldados, portanto, coabitarem com as raparigas da terra. E em Malhadas verificou-se, e hoje tu vais a Malhadas, há muita gente, assim, mais parecem parisienses do que mirandeses, porque já vem do tal, digamos que, prática que fizeram quando o general Junot esteve acortelado em Malhadas. Daí que tem a alcunha de todas, não é? E isso é verificável. Verificas muito. As raparigas de Malhadas e os rapazes são bastante diferentes dos outros mirandeses. Tanto é que lá está, se fores acesso a São Martinho, há muita gente russa, de cabelo louro e olhos azuis. E depois há outras aldeias que nem tanto. Mas, por exemplo, nós, na altura, hoje já não, porque os traços vão-se, digamos, homogeneizando e dissimulando esse traço. Mas ainda me lembro, na altura, que nós, se visse um qualquer, em Miranda ou numa festa qualquer, olha, é daquela aldeia X. Porque os traços tendiam a relacioná-lo com essa terra. E claro que isso depois também tem muita influência na cultura, na arte e também na própria língua, porque isso também vem a reboque da questão de haver variantes próprias da língua mirandesa de aldeias para aldeias. Nós, por exemplo, em relação a essas variantes, nos Lhaços dos Pauliteiros, nós temos, e noutras músicas do repertório da gaita, nós temos exemplo de algumas músicas, e por exemplo, músicas cantadas, que em comum só tem o título. Só tem o título. Queres ver?
Há uma música mirandesa, isto também, pronto, a minha sogra que me ia ensinando essas coisas, há uma música mirandesa que é o Se Teu Pai Me Dera. Era típica de Sandim, e então é tipicamente, pá, não me direi, mas tem muito a ver com a cultura judaica e todos. Se teu pai me dera uma mula russa, casarei contigo ao carapatus. Está a ver? Há outra versão, mais da zona de Freixosa, que é assim: se teu pai me dera uma mula russa, se teu pai me dera uma mula russa, casarei contigo ao carapatus. Não tem, não é? Quer dizer, tens um ritmo diferente, tens um modo diferente, porque o primeiro é no modo menor, a outra é no modo maior, o próprio compasso, a da primeira de Sandim é em 6/8, a outra em 2/4, e isso diz muito do tal mosaico cultural originado também pela variedade genética, porque antigamente, porque a zona de Miranda, ao contacto, quer dizer, aquilo, ainda hoje não é uma zona isolada, mas antigamente foi povoada por montes de povos. Olha, acho que eu também tenho ali no livro, depois se quiseres, olha, aqui se quiseres fazer Se calhar fazemos a passagem e vamos fazer. uma parte, é só por exemplo, porque, olha, Vamos já passar para aí. mas depois no livro tenho os povos dito tudo, queres ver, desculpa, antes de... É engraçado, por exemplo, essa coisa das músicas mais rápidas. A procissão em Malhadas, a música da procissão é que ela é muito rápida em relação àquilo que era o segundo conselho. Olha, para isso poderá haver uma explicação. Os de Malhadas não eram tão religiosos, é para despechar Mas isto até foi o Vítor que me contou. o córdoba. Sim. Então, se calhar, posso... Não, olha, na continuação daquilo que estava a dizer, que tem a ver, precisamente, para explicar as primeiras modas da gaita, mas eu aqui vou ler, limite de maneira, porque tenho aqui os povos todos que passaram pela terra de Miranda e todos eles deixaram essa influência. Queres que leia? Então, no seguimento da conversa, vou ler do primeiro volume da nossa gaita, aqui, digamos que uma amostra e um resumo dos povos que passaram pela terra de Miranda e cada qual deixou a sua influência artística. Tendo em conta o repertório da gaita de foles, começo assim, em mirandês. Las primeiras modas de la gaita não se sabe ao certo que tempo tenham, nem começariam, mas com certeza que foram feitas por os primeiros homens que aqui começaram a viver. Há pelo menos 4.000 anos. Esta gente eram os zuelas, arrecendidos dos celtas. Depois apareceram muitas mais modas, umas atrás das outras, umas feitas cá, outras trazidas por tanta gente, venidas de outras tantas partes, que por aqui passaram, quase todos atrás da guerra, se não bede. Portanto, depois aos zuelas temos aos romanos, aos suevos, aos alanos, aos vândalos, aos visigodos, aos mouros, aos asturianeses e, por fim, aos reis de Portugal, que num bonda também tiveram um enchente de guerras com castelhanos e franceses. Meus amigos, aqui todo vindo a parar. Há um adágio que diz, no fim da guerra, todo bate certo. Bueno, a par de raças e tradições e sabedorias, também vão quedando algumas modas. Destas modas todas pela gaita, as mais antigas, são missimos, só tem um dos partes, A e B. E sim muitos arremissacos, modas que qualquer um que tuvisse ao dom da música, elas poderia tocar. Mas outras mais tardias, a verdade vos digo, que não podiam ter sido sacadas só do entendimento de pastores e labradores, que não. Veis que tenham a mano de quem sabia escrever e inventar música mais elevada, que seriam os mestres de capilha de Lança de Miranda, na altura barroca. Ok, pegando só um bocadinho atrás, foi aquilo, só uma questão que eu gostava de perguntar, para passarmos depois então à investigação, etc. Quando estávamos a falar que naquela altura em que estavam a estudar aqui no Porto e que muitas vezes se juntavam e tocavam só repertório mirandês ou já faziam, por exemplo, adaptações de músicas que gostavam para a gaita? Naquela altura, quer dizer, como não havia muito conhecimento do próprio repertório da música mirandesa, tocava-se um pouco de tudo, o que desse para tocar na gaita. Estás a perceber? O que desse para tocar na gaita, limitado ao modo maior, mas o que desse para tocar na gaita. Sabes que há muitas músicas
por exemplo, do Minho. Eu lembro naquela altura aqui no Porto tinha muito contacto com o Sr. Tony das Gaitas, o Tony Ribeiro, e tocava muitas músicas dele, do repertório dele, a alvorada dele, e as músicas tradicionais do Minho, a Rosinha, o Resineiro, tudo o que desse para tocar na gaita, tocava-se. Mas a minha pergunta era, e era só repertório tradicional ou, por exemplo, dentro daquelas músicas que gostavam, que seja da Doors ou de Led Não, nisso não, porque é assim, naquela altura as ponteiras de que dispunhamos não permitiam tocar músicos para além do modo maior e nem com cromatismos nenhum. Não se tocava. Hoje sim, e ainda aqui atrasado, o aluno veio fazer uma gravação da música da Guerra dos Tronos, não é? E que já é uma música bastante complicada, e a ponteira, que agora esta feita pelo Silvio Pires, já permite o tipo de alcance musical. Então, se calhar, agora passávamos para a frente, para a parte da investigação e de como é que surge o... Olha, o livro foi escrito por mim e pelo Daniel Pina Cabral, que é um senhor aqui do Porto, está casado em Miranda. Tem 2 volumes. Aqui, no primeiro, explica-se em paralelo a história de Miranda com a história da gaita mirandesa, que vai, basicamente, como já falei, desde o período dos Zuelas, porque nós sabemos que os romanos utilizavam nas suas tropas a gaita de foz. Agora, se ela já existia cá, ou se foram os romanos que introduziram, não sabemos. Sabes que em relação à questão dos celtas, há aqui 2 teorias, não é? Também estou a escolher, porque nós temos gaita na Tunísia, onde os celtas nunca estiveram. E há outra teoria, isto tendo em conta que se diz que a gaita tem origem celta. Mas, na verdade, e os muçulmanos do Magrebe estiveram na terra de Miranda, não é? Mas os romanos já tinham estado antes e possivelmente com a gaita. Agora, o que é certo é que a gaita está sempre ligada a povos da pastorícia, praticam a pastorícia. E então o livro faz um paralelo, fazendo uma pequena paragem e realçando mais o período barroco em que esteve o bispo em Miranda e em que houve um grande incremento musical, porque na sede de Miranda havia uma orquestra, havia a escola de música, uma orquestra muito significativa em termos de instrumentos, e também com grandes mestres de capela, nomeadamente um compositor muito famoso da época barroca, que é o Diego da Brucenha, que esteve, portanto, que se sabe que esteve na sede de Miranda. Aliás, encontrou-se uma obra dele recentemente. Também de Miranda houve tanto um músico que na altura depois veio estudar para o Porto e até fez um compêndio musical, que era um tal Manuel de Moraes Pedroso. É o que fez um compêndio musical editado em 1775. E o que se sabe, como em todos os locais onde há grandes focos de divulgação e de investigação, a população depois à volta acaba por absorver, beneficiar dessa produção cultural. E claro que os gaiteiros mirandeses são um exemplo disso. O que nós verificamos, comparando com outro tipo de gaiteiros do país, é que o repertório mirandês é muito mais exigente e mais diversificado, nomeadamente no que toca às músicas religiosas. São músicas de grande complexidade estrutural e muito exigentes em termos técnicos. E isso, como eu acabei de dizer, não podia ter saído da cabeça de pastores nem agricultores. Eram pessoas que sabiam escrever, porque para a missa, enquanto o bispo esteve em Miranda, sabes que eles encomendavam missas, e determinada parte das missas que eram escritas de propósito para determinadas ocasiões. Como havia também possibilidades financeiras para isso, porque fazia parte, uma vez que o bispo estava em Miranda, e então os gaiteiros aproveitaram esse tipo de coisas e desenvolveram a arte de tocar a gaita, digamos, mais aprofundadamente do que noutras regiões de Trás-os-Montes, pela simples razão que tinham os grandes mestres ali perto deles, não é? Acho que foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento do repertório mirandês. E como exemplo, temos essa tal música da Elevação da Hóstia, que aqui no livro está, portanto, transcrita e com análise musical da dita, e vê-se que é uma música de grande complexidade
e feita com muita atenção e obedece aos parâmetros musicais do período barroco, que é a tal, portanto, teoria dos afectos, em que a música nos transmitia sensações. Hoje, depois ficou para o resto, atualmente também se pratica isso, mas isso foi desenvolvido precisamente no período barroco. E a música da elevação da hosta é um exemplo disso, em que primeiro tem um contraste entre compassos. A primeira parte é em 6/8, depois tem uma parte em 2/4, depois tem que é a parte do júbilo, que é o contraste com a primeira, e depois tem outra parte no compasso 6/8. A primeira parte, que é, agora só ouvindo, não é, mas a própria melodia, digamos, imita o elevar da hóstia, que é uma melodia ascendente e descendente. A segunda parte é mais alegre, que reflete o júbilo de quando do corpo de Cristo, não é? E a terceira parte induz à meditação, que tendo em conta que quando a pessoa recebia a hóstia, ficava, aliás, é sempre assim, para quem estava habituado a ir à missa, criava-se um momento de silêncio na missa, logo a seguir à comunhão. E a música, a elevação da hóstia, portanto, tem bem explícita esses 3 momentos. Ok, se calhar já tivemos a falar um bocadinho do repertório, se calhar passávamos à proposta de ponteiro que... Pois, olha, então, como estava a dizer, há bocado o Zé Preto, numa determinada altura, veio dizer, olha que a ponteira que eu vos fiz para o Galandum não é igual à do teu Alexandre. E eu, claro, agora imagina, na minha pele tu sabes bem como é que é. Depois de já ter andado com o Galandum, de avião, de ter ido à televisão, de termos gravado um disco, já ser bastante conhecidos em Portugal, bem, então o artista a dizer que não era assim. E eu disse, olha, a canção também está boa. Mas ele disse, não é. E eu disse assim, então espera aí. Porque isto foi lá em cima uma vez, estávamos lá na Freixosa e tal, à volta do café, Vila Chá, no verão, e mais uma cerveja, e mais outra, e pronto. Eu disse, então espera aí, quando for para o Porto vou melhor. Pronto. Coisa que eu não tinha feito, que esse é o problema das coisas, que nós às vezes temos a tendência, nós os seres humanos, a deduzir muito rapidamente e não ir ao pormenor das coisas, não verificar objetivamente. Neste caso temos que encarar a música como se fosse matemática, correto? E eu lá fui, às gravações do Alexandre Feio, e punha-me a tocar em cima com a flauta transversal e disse assim, não, isto realmente aqui há coisa que não está bem, há uma nota que não bate certo, que era precisamente o terceiro grau, que é, neste caso, estamos a falar da escala de si bemol, o terceiro grau é ré, e o ré era bemol. Não é? Ora, isto em termos de análise musical e de construção de escalas, faz-nos, portanto, chegar à conclusão de que era uma escala híbrida, ou mista, como se diz. A escala híbrida, no primeiro tetracorde, é menor. Si, dó, ré bemol e mi bemol, como mi bemol já faz parte da escala de si bemol. O segundo tetracorde era maior. E isso também não é nada do outro mundo, porque já o João Sebastião Bach utilizava esse tipo de escalas, que são próprias do período barroco. Agora, quando ela vem, essa escala no repertório da gaita, não sei. O que, verificando o Alexandre Feio, as músicas dele, foi o que eu vi. E depois, assim, a escala de afinação do instrumento que nós temos de ter em conta é quando levantamos, damos a fundamental da escala e levantamos os dedos um após o outro e damos a escala de afinação. É assim que se faz, porque é disso que o saxofone em si bemol e em mi bemol. Se nós taparmos os orifícios todos do saxofone tenor, em si bemol, ele dá a nota de si bemol. Se fizermos isso no saxofone contralto, no alto, como se chama, ele dá mi bemol, porque tapando tudo dá mi bemol. Nas flautas a mesma coisa, se nós taparmos os orifícios todos numa flauta soprano, uma flauta de bisel, ela dá a nota dó. Se nós taparmos os orifícios todos numa flauta alto, ela dá o Fá, que as flautas contralto estão em Fá. Ora bem, o que é que isso levou-me à conclusão? Que realmente havia esse pequeno erro, que era um erro indisfarçável à luz das leis da física
relacionado com os tubos sonoros. E depois fui tocando, nas músicas mais fáceis, com a flauta transversal, em cima das gravações do Alexandre Feio, em que me limitei a, em vez de dar o Ré natural, dava o Ré bemol. E dizes, não, é isto. Porque é daquelas coisas que nós podemos estar a falar, mas se ouvirmos, nota-se logo. Se eu tocar a nota de Ré natural em cima de uma gravação dos gaiteiros mirandeses, neste caso de Alexandre Feio, naquela nota do terceiro grau, não dá. Duas questões. Nesse ponteiro, em baixo temos uma sensível ou uma subtónica? Ou seja, um tom... Olha, é o que tu quiseres chamar. Mas atenção que o termo sensível tem a ver com o enquadramento tonal. E nós estamos a falar de música ainda modal, não é? Digamos que é uma nota tapando tudo que está a meio tom abaixo da fundamental. Agora podes-lhe atribuir o nome que quiseres. Mas, tecnicamente, para ter uma linguagem mais objetiva e certa, é meio tom. Porque, claro, eu estava a dizer que tapando os orifícios todos da flauta, tinhas um dó. Na questão das gaitas, que é uma questão única, se tapares os orifícios todos, não. Tens a tal subtónica ou sensível. Para teres a nota fundamental da escala, tens que deixar o mindinho para tapar, não é? Ora bem, portanto, o que se verificou em relação à escala à gaita de Alexandre Feio, que depois traspassou para os outros gaiteiros mirandeses, é que tu, para tocares uma música no modo menor, tocas normal. Não é? Para tocares uma música no modo maior, tens que fazer a dedilhação de forquilha, onde no terceiro grau, em vez de fazer assim, fazes assim. E se verificares no repertório do Alexandre Feio, tens montes de músicas, umas no modo menor, outras no modo maior. Como que estão ali, por exemplo, os lhaços são todos no modo menor. E as alboradas também. Mas, por exemplo, tens passacagem no modo maior, no modo menor. E há fandangos igual. Tens fandangos no modo menor e fandangos no modo maior. Portanto, eles utilizavam essa técnica. Os gaiteiros antigos tinham conhecimento dessa técnica. Ora, quando me apercebi que isso batia certo com o do Alexandre Feio, passei, claro, a questão da curiosidade. Deixa ver nos outros. E fui vendo um a um, e claro, eu batia certo. E nós hoje, se analisarmos o repertório dos gaiteiros, todos, é assim que funciona. Tem modas no modo menor, no modo maior. Mas há bocado esqueci-me de dizer uma coisa em relação à Sá de Miranda. Os gaiteiros melhores que nós encontramos nas gravações realmente são originários das aldeias à volta de Miranda. Freixosa, Cécio, Valdemira, Infanes e Malhadas. É engraçado. Esta parte dos gaiteiros antigos, e sobretudo por causa disso, da digitação, era uma digitação tendencialmente aberta ou semi-fechada? Ou... Não, a digitação é normal. E nós temos exemplo disso em algumas gravações de vídeo que, felizmente, foram feitas. A digitação normal, pode dizer aberto, às vezes pode dar ilusão nos trêmulos, mas não, eles faziam a digitação aberta. Isso verifica-se bem, olha, há uma gravação que o Henrique Fernando fez ao gaiteiro de São Paulo, que é o Júlio Rodrigues, muito bem feita, aliás, essa alvorada é muito bonita, e com a ponteira que porque depois tivemos, portanto, para fazer esta ponteira, olha, no seguimento deste processo, introduziu-se outro construtor, já vamos falar. Tu vês bem como é que o Júlio, na gravação do Henrique, faz a digitação. Nas gravações que fez o Domingos de Moraes ao gaiteiro de Sérgio de Pascoal, também vê-se bem, vê-se perfeitamente. Quer dizer, não... Agora, nos trémulos... e agora um aspecto que não sei se já te apercebeste. Nós vemos os músicos galegos a fazerem muito assim em nota, muitos venteios, não é? Nos mirandeses não vês tanto, sabes porquê? Por uma razão muito simples. A complexidade das melodias é tal que tu, para tocares uma melodia mirandesa corretamente, com as notas todas, não tens tempo para andar ali com as coisas. Só nas notas longas. Estás a perceber? Quando há uma nota longa, dá-te tempo. Mas para tocar tudo o que está na gravação, não tens muito tempo. As melodias são muito mais rebuscadas, muito mais completas. É engraçado que, por exemplo, esses vibratos ou os trémulos são mais feitos só na quinta, mas é curioso, por exemplo, na tónica, coisa que os galegos fazem, vibram muito na tónica e os mirandeses não, são sempre notas muito tranquilas. Já tinhas percebido isso. Porque tu, para tocares uma música do repertório mirandês da gaita completa, não tens tempo para fazer isso. Ou fazes assim ou deixas de dar as notas.
Estás a ver? É muito simples. Agora, estava a dizer, no seguimento então disto tudo, depois já... depois, claro, fui fazendo comparação com outros gaiteiros. Assim, meio na brincadeira, não é? Atenção que é preciso ter em conta que o aparelho de medição, neste caso, é a flauta transversal, que são flautas de orquestra, são instrumentos muito precisos, com a vantagem de tu poderes, porque os gaiteiros, quer dizer, às vezes há uma ligeira diferença na afinação, mas a flauta, metes a cabeça e tiras a cabeça, podes variar de um hertz, dois, isso é uma coisa muito fácil, na flauta, até virar a cabeça e isso. E então estava a dizer que depois de ter feito uma série de transcrições e verificar com alguns gaiteiros que também a escala de afinação utilizada era a de si bemol menor híbrido, que é essa que é a designação correta. Depois, então, tomei conhecimento com o Daniel Pina Cabral, e o Daniel Pina Cabral sugeriu então que fizéssemos o manual, o livro em si. Que o livro não passa de um método de aprendizagem da gaita mirandesa, organizado, não é? Mas para isso precisei de uma ponteira mais fiável, não é? E então aí é que entrou o Célio. Já ele tinha a oficina feita, já estava no domínio bastante perfeito da sua capacidade de manusear esse tipo portanto, de madeiras e de instrumentos, e então o Célio fez uma ponteira fiável, pronto, que aí sim consegue-se tocar perfeitamente. Nos gaiteiros que tinham bons instrumentos, chega a confundir-se. Com o José João de Igrejas, com o Pascoal, com o Alexandre Feio, tocando em cima, tocando bem, claro. Vê-se que são duas gaitas, mas aquilo confunde-se até a sonoridade. Só uma pergunta em relação ao ponteiro. Quando houve essa intenção de fazer esse ponteiro, houve alguma exigência a nível dos desvios, das notas? Eu cheguei, disse assim a Célio, quero que me faças uma ponteira com as notas certas, que ele tenha o aparelho de medir, não é? Nada de nota aqui, mais assim, nota aí. Isso também é um bocado de ilusão, é? Atenção que isso é um bocado de ilusão do pessoal, porque não havia assim tanta diversidade, porque depois em termos teóricos causa-nos uma grande essas macroescalas, microescalas, é uma questão de estar ou não estar bem afinado, porque repara, não podemos pôr de parte a tal influência da música e do órgão da Sá de Miranda, que era um instrumento já com afinação. E o que nós verificamos, por exemplo, em ponteiros como o do Alexandre Feio, que ele está perfeitamente afinado. Claro que sabes que a tocar até a própria pressão pode fazer baixar a nota, não é? A minha questão é o conceito de afinação, ou seja, o que é que se entende por afinação? É a afinação com o rombo ou uma afinação... Não, vamos lá ver, é assim, isto também está ali explicado. Nós, nas gaitas, como estamos a falar em música modal, nós temos a chamada afinação natural. Percebeste? A afinação natural era aquela que utilizavam os antigos, que é a afinação que é melhor para o ouvido. Percebeste? E tu, se tocares numa, quer dizer, tendo em conta, em termos acústicos, a altura das notas, não é a altura certa, sabes que o sistema temperado não é bem igual ao sistema natural, não é assim? E o que eu disse ao Célio foi para ele fazer uma ponteira com as notas certas. Não andar mi, bemol, mais x, mais não. Eu pegava no afinador e sabes que fica no verde, não é? E assim faz. Porque tu depois, a tocar em cima das gravações, também podes jogar. Nós estamos a falar de instrumentos de sopro, cuja afinação nunca é certa. Na flauta transversal, para dar um mi agudo, tens que meter a cabeça para dentro. E são instrumentos altamente rigorosos, não é? Portanto, tem que se jogar assim. No clarinete, para dar certas notas, também tens que apertar mais. E depois é do músico, tem que ter ouvido. Estão a entender? Agora, o Célio foi o que ele fez, foi a escala, teve que ter em conta que no terceiro grau tinha que fazer ré bemol. E eu ao Célio não disse nada, porque eu também, mais do que isso, porque eu também não percebo nada de construção, não é? Ele limitou-se a copiar, e foi por experiências, claro que não foi a primeira, partindo dos ponteiros que ele já fazia em si bemol, naquele terceiro grau, na terceira nota, que se toca com este dedo, com o dedo indicador, já sabia que tinha que ser ré bemol. Ela andou, lá praticou até chegar à nota certa. As notas, quando falamos de afinação certa, são afinações a 440, Mais ou menos, anda por aí, sabes? Isso anda por aí, nos instrumentos de sopro, vamos lá ver outra vez.
E nas cordas igual. Mas no instrumento de soprano não podemos falar de afinação rígida, porque varia com a temperatura, varia com a pressão. Olha, por exemplo, o que também se diz ali, é uma questão muito importante. Tu, na prática da gaita, se tocares com o diafragma, que é assim que manda a regra, pá, tu consegues manter a afinação, como tu quiseres. Se tocares só com os pulmões, é muito provável que numa nota aguda ela saia abaixo, porque não aguentaste a pressão, percebeste? E depois também vai da prática do próprio instrumentista, estás a perceber? Da fiabilidade que tem. Porque, por exemplo, diz-se muito no meio da música clássica que vale mais alto do que triste. Alto quer dizer, por exemplo, numa nota aguda, é melhor que tu deias a nota aguda no discurso musical um bocadinho acima da afinação padrão do que dá-la abaixo, porque senão depois soa pior, percebeste? Agora, o que eu também disse ao Célio é que ele se limitasse a fazer isso, porque o que nós sabemos é o seguinte: as gaitas antigas tinham afinação natural. Aliás, depois foi feita uma comparação com as gaitas que estão no Museu de Miranda, não é? Se estás a perceber? E tinham várias potências, todos correspondem ao padrão do si bemol menor híbrido, nesta fase o ré menor, embora delas todas, está ali no livro, são 4 ou 5, há uma que realmente está muito bem afinada, muito bem afinada. E é uma antiga e está toda estragada, a ponteira é essa. E serviu para comparação. Depois foi-se encontrar um elemento comparativo, as coisas não são feitas à toa. As gravações é o mais objetivo, percebeste? Porque são as gravações, isso não, que não podes mexer nelas, correto? A ponteira que estava o conjunto de ponteiras que estava no Museu de Miranda, todas elas, e como digo, está ali portanto, a imagem e as medidas dessas ponteiras, de uma delas havia uma que realmente, eu até lhe disse à diretora, à Celina, olha, eu tomaria de ter uma ponteira dessas para tocar, não é? E vê-se bem que não são as notas certinhas, não é? É uma afinação natural. Olha, já é sabido que tu, para tocar um discurso melódico com um instrumento só, é melhor na afinação natural. Se for para tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, é melhor no sistema temperado, não é? Ok. Pegando um bocadinho também no manual, qual é que foi a principal intenção do manual? Foi dessa forma de falar também desse ponteiro? Foi salvaguardar o repertório? O manual, claro, para salvaguardar o repertório. O manual, depois, no segundo volume, é um manual de aprendizagem. Mas primeiro eu gostava de dizer o seguinte, que também está aqui. O que se verificou depois, e depois foi para a concretização do conceito de que a gaita mirandesa é única e autóctone. E para isso foi feita a comparação com a afinação de outras gaitas, principalmente da Península Ibérica, não é? E da Europa, onde nós verificamos que este tipo de afinação é realmente o único. Tenho aqui portanto, a afinação da gaita de Sanabria, da gaita das Astúrias, por aí fora. Não é? E a gaita mirandesa tem portanto, a designação única, que é o tal si menor híbrido. Por exemplo, em Lista e Sanabria tens um si bemol menor, mas é natural. Estás a perceber? O ré maior é utilizado em Galiza, nas Astúrias, o dó maior no Minho, no Douro, na Beira Litoral, na Extremadura, Astúrias, Aragão e Catalunha, por aí fora. Por exemplo, outra curiosidade que há, que é pouco divulgada, na Sanabria, na zona da Sanabria, a gaita do Jiménez Preto, tu se vês, as gravações estão todas em Lá menor. Estás a perceber? Porque, e só se consegue perceber quando depois da gravação e tentas tocar em cima. Logo vês. Isso é uma coisa que qualquer músico que domina o instrumento, logo vê, com um piano, com uma guitarra, mas melhor com um instrumento de sopro. Logo vês o tom da gaita. E quando confirma, é que há várias gravações do Jiménez Preto e são todas em Lá. Portanto, ele utilizava esse tipo de afinação. E depois a própria diferença, quer dizer, dos graus. Numa escala natural, os graus, os meios tons, aliás, são em determinado sítio, do segundo para o terceiro, e por aí afora. Depois isto tem mais uma explicação teórica. Olha, mas também esqueci-me de dizer aqui outro aspecto importante, que é o seguinte: para perceber melhor o repertório mirandês, aqui no manual, dividimos as modas em várias categorias. Não é? E fiz uma tabela das categorias das modas, portanto, do repertório mirandês e não só da gaita de foles. Por exemplo, nós temos as modas religiosas, categoria A,
onde se considera também as modas da procissão religiosas, porque, embora seja na rua, não é? São, digamos que, tocadas, e na passagem da procissão há um certo respeito. Isto obedece também ao aspecto, ao conceito de multifuncionalidade das modas. Há modas que têm várias funções, percebeste? Nomeadamente esta da procissão. Na categoria, as modas de baile, estás a perceber? Com os seus vários, com os fandangos, as rotas, as modas agarradas, as modas desagarradas, sabes que é tipo coisas. Depois as modas da mocidade e os hinos da mocidade, que eram rituais de passagem, em que se utilizava também tanto como os passacalhos das pandorcas. Já ouviste falar? Isso, melhor se calhar explicarmos tudo direitinho. O passacalho das pandorcas são hinos próprios dos rituais da mocidade. E também há, por exemplo, aqui transcrita, que é uma moda que gravou o Domingos Moraes ao Pio Pascoal, que é a moda da entrega da bandeira, que tem o simbolismo que se entregava, isso são coisas da mocidade. Depois há as modas de rua, estás a perceber? Os passacalhos, as alvoradas, tudo o que se toca na rua. E depois na categoria as modas de lhavores, isto não é da gaita, está aqui bem sinalizado, porque enquanto se toca, não se trabalha. Isso é fundamental. Depois há as modas dos telhados, que são uma categoria. E depois as modas dos serões. Aqui também temos o caráter multifuncional das modas. Olha, aqui como exemplo temos, por exemplo, a música da Diolinda. Isto é muito importante porque os mirandeses, estás a perceber, depois aproveitavam estas coisas, principalmente os gaiteiros, para de uma moda tirar delas várias funções. Por exemplo, a Diolinda, tu tens a Diolinda, que é uma moda dos serões, uma moda muito triste, em que a mãe não deixou a Diolinda ir dançar para o baile e ela suicidou-se. Já ouviste a moda? Diolinda, Diolinda, tua mãe está-te a chamar, e eu bichei alguém aqui e não me quis deixar bailar. E depois, por fim, eu te chamei por já no último verso, eu te chamei por Diolinda, respondi-me lá criada, Diolinda, Diolinda, Diolinda está amortalhada, porque ela suicidou-se por a mãe não deixar ela. Depois, tu tens esta moda tocada na gaita de foles, quando se toca nos peditórios. Mas também tens esta moda começando de baile. Estás a perceber? O que é quer dizer, primeiro começa por ser uma moda de serão, também é tocada na rua e também é tocada no baile. Portanto, uma moda que adquire o caráter multifuncional de 3 categorias. E depois tens as modas do teatro. Aliás, aqui só das modas que foram recolhidas só se consegui ver uma, que é a moda da comédia do Tusa Maria. De resto no repertório todo não havia. E depois também dentro do repertório da música mirandesa em geral. E depois tens modas infantis, que a gaita não toca, não é? Porque uma característica que transmite o aspecto único e autóctone à gaita mirandesa é a escala de afinação, não é? E o seu repertório, percebeste? Olha, então em relação ao repertório da gaita mirandesa, portanto temos as modas religiosas, aquelas que são tocadas na igreja. Quando é tocado na igreja é o gaiteiro a solo. Essas são as tais modas que maior influência barroca tem diretamente, haja o próprio discurso melódico induz a isso. Depois temos as modas que também são tocadas na rua, embora religiosas, não é? E que, por exemplo, aqui há um aspecto que já desapareceu da prática, mas está documentado no filme sobre a festa de Vila Chá do Menino, que é um filme da RTP, onde está o tal Alexandre Feio, o Benjamin Monteiro e o irmão dele. E quando era assim que se tocava nas missas, e elas foi porque o Benjamin também me ensinou. Ao sair da procissão, enquanto a procissão está a sair com os santos, toca-se uma música que é a música do Benjamin Menino, enquanto está a sair. E por acaso, eu falo aqui de uma curiosidade e da tal complexidade do próprio repertório mirandês, que essa música do Benjamin Menino, enquanto a procissão está a sair, os santos e as bandeiras, é uma música muito sui generis que é no compasso 5/8. Aquilo é muito complicado de perceber
Eu, por acaso, aqui tive a ajuda da minha filha, que estuda música a nível superior, para poder perceber que era no compasso 5/8. Isto é mais fácil de tocar por ouvido do que tocar pela pauta, mas é assim. Pronto. Depois de sair a precisão, é que então muda, há uma pequena mudança aqui portanto, quando está a sair a precisão, há um compasso que faz a ligação para o compasso 2/4, para depois entrar na moda da precisão normalmente, que é mais conhecido. Por aí fora. E então as modas da precisão também são consideradas modas portanto, da categoria religiosa. Depois tens as modas de baile, onde aqui em termos de coreografia, aliás, em distinta forma de dançar, tens as modas que eram diretamente coreografadas, estás a perceber? Em que para dançar a moda tinhas que fazer diretamente a coreografia, e outras que eram mais à sorte, pronto, e outras que eram agarradas, que há essa distinção que é preciso dizer, que também se dançavam para a para. Nas modas em que tens que fazer mais a coreografia como a Miriam Miguel e o Sr. Galandum, em que é preciso fazer aquelas voltas todas, hoje tornaram-se, é o folclore, não é? Mas antigamente era assim que se dançava. A música, a dança era dramatizada, não é? No Galandum, no Sr. Galandum, estas bailadoras que se caem com ela ajoelha-se, portanto faz o gesto de ajoelhar. Aliás, nos gelhaços também verificamos isso. Mas, por exemplo, depois tens os repasseados, a bicha e os fandangos que não obedecem a esse rigor coreográfico. A rota é à volta, anda-se à volta e pronto. Nos repasseados, parte B, A, andas à volta, parte B, cruzam os pares. E depois há uma grande diversidade, por exemplo, é uma coisa que também é preciso ter em conta. Quando se diz, toca o repasseado, como se houvesse só um. Não, o repasseado é um género musical, que há vários repasseados. Aliás, no repertório do Auchan de Feio, por exemplo, temos 2 repasseados. Um é o repasseado dito clássico, e tem outro que é as giribolhas. Está a perceber? Portanto, o repasseado como um género musical. E como já disse, as rotas e os fandangos. Desses todos, os fandangos são os mais complicados de dançar e também de tocar. A bicha, olha, é outra moda que tem o tal caráter multifuncional. A bicha é a parte da corda dos gelhaços, que é quando acaba. Mas também é uma moda de baile, vista. Não é? Estás a perceber? Sempre a mesma melodia. Depois os fandangos, o fandango lá está, o fandango tem várias partes musicais e também coreográficas, e também tem a curiosidade de serem tocados fandangos no modo maior e no modo menor. Depende. As rotas também nos 2 modos. Por exemplo, o mais exemplificativo aqui, tu tens a rota raiana do repertório do Auchan de Feio. E tens a rota no modo maior do tudo ao fim. Aliás, que eu gravei com uma orquestra clássica, essa moda. Essa é no modo maior. Mas há essa diferença, como referi no princípio, que é uma coisa que agora, quer dizer, empobreceu de certa forma o repertório mirandês, porque só se toca no modo maior, enquanto que as músicas foram feitas nos 2 modos. E, por exemplo, se fosse possível ter demonstrado com a gaita, em relação a estas 2 rotas, se eu tocar a rota raiana no modo maior, ela não te soa. Se eu tocar, primeiro toco no modo menor, e depois toco no modo maior e tu dizes assim, aquela música não está bem. Porque ela foi composta no modo menor, não é? Se eu fizer o mesmo com a rota do tudo ao fim, se tocar no modo maior, que é o tom original dela, é uma música muito bonita. Se tocar no modo menor, aquilo não está bem. Daí que volto a referenciar e a sublinhar o empobrecimento que se deu ao repertório da gaita mirandesa, limitando-a só a um tom, quando no original tem 2. Os repasseados, como já falei, e a bicha na tal, portanto, multifunção que tem de várias coisas. Depois tens uma característica muito engraçada da gaita mirandesa, que são as canções
cantadas, adaptadas à gaita. Como já falei da tal de Olinda, não é? Estás a perceber? E há outros rimances, aliás, a maior parte dos rimances, por exemplo, temos aqui a música, sem falar de rimances, da Helena, que é oh Helena, eu pedi, oh Helena, eu pedi-te um beijo, oh Helena, eu pedi, oh Helena, eu pedi-te um beijo, passaste, não me falaste, nem para mim olhaste, mas eu bem te vi. É uma música dançada, coreografada, mista, mas depois também passou para o repertório da gaita de foles. Porque há aqui uma coisa a ter em conta. Nós, este tipo de canção como a Helena, não cantamos acima da gaita, porque o tom da gaita é muito baixo, percebeste? Agora só pegando aí numa coisa muito importante. Estamos a falar de repertório, que é um repertório já com uma certa antiguidade. Sim, sim. E só uma diz. A nível do repertório, porque é normal... o repertório é dinâmico, está sempre a evoluir. Também incluírem no seu repertório músicas de rádio, não é? Sim. Olha, uma das mais famosas, que até o tio Benjamin insistia muito, tens que aprender a tocar aquela, que é a dos caçadores. A dizer mal dos caçadores... por matarem os pardais. Estás a ver a canção? E eu não a sabia, mas quando andávamos a fazer os peditórios, ele, tens que aprender essa. Eu disse, essa também deve ser muito difícil. Quer dizer, há coisas que a gente conhece e depois a tocar e ela sai, não precisa de ouvir, não é? E esta é uma delas. São músicas fáceis, sim, estás a perceber? Como, por exemplo, também que é mais antiga, mas não é própria da zona de Miranda, e depois a transformá-la a ter o nome que é a da Laurindinha. Estás a perceber? Inclusive é dançar com milhaço em alguns sítios. Isso mesmo. E depois há uma assimilação, mas isso é próprio da música tradicional. Ela não é estática. Aliás, através da análise do próprio repertório é que nós verificamos o quanto ela é antigo ou moderno, não é? Porque a música é assim, tendo os conhecimentos suficientes, a música diz tudo, diz-te a época que ela é. Estás a perceber? Porque eu disse que músicas como a Elevação da Hóstia não há dúvida, não há margem para dúvidas. Aliás, vários entendidos o provaram. Nomeadamente, conheces um indivíduo que anda muito na moda agora, e é um grande músico, o Miguel Jaloto, que é um organista muito famoso aqui da Zona do Norte. Tem o Ludovico Ensemble, estão sempre a tocar pelo mundo fora, e na Casa da Música também. E ele verificou, não, isto é música barroca, isto é relação à Elevação da Hóstia. Depois no repertório tens as modas da mocidade e dos hinos, como disse aquela música do repertório do Pascoal, a entrega de madeira, que é uma música, o próprio nome diz, entrega da bandeira, que há uma passagem de testemunho, e as bandeiras só utilizavam, eram as mocidades, que é o símbolo das mocidades, entendido? Depois, então, tens as tais modas da rua, que é outra categoria do repertório, porque isto está na tabela que eu estava a dizer, na tabela das categorias, em que tens, então, os passacalhos e as alboradas. E há outra coisa aqui que faltava. Também coisa inédita. Portanto, as alboradas são tocadas ao nascer do sol. Mas a tradição mandava, isto é uma música que gravou o teu Manuel Martins, de Valdemira, que existia, mas quer dizer, eu sabia que existia, toda a gente sabia, mas tocada assim não sabia, não havia referência. Mas quando foi o lançamento do livro dele, que fez o Sr. Marco Correia, dos Sons da Terra, por acaso o Zé Preto gravou esta gravação, que não está incluída no CD, naquele dia que se lhe pediu, teu Manuel, toca também esta, que é a Ronda da Noite, ou a Alvorada da Noite, ou seja, o gaiteiro deslocava-se de uma aldeia para outra, e tu sabes que se fosse uma aldeia distante de 10 km, ele ia no dia antes, não é? E para, portanto, assinalar à povoação que já estava o gaiteiro, porque estando no gaiteiro presente, pronto, já feita, a festa já estava garantida, não é? Pronto. Já sabes, quando ides tocar a qualquer sítio, nunca mais vem os músicos, chega aos músicos, pronto, já está, o pessoal faz logo um alívio. E então, o gaiteiro ia no dia anterior e tocava esta moda, que era a Ronda da Noite, está a perceber? E também está incluída então dentro da categoria das modas da rua. As alvoradas, são todas diferentes, atenção, que vem da tal diversidade, que é uma das principais características do repertório da gaita mirandesa. E aqui temos, ali no livro estão transcritas uma média de 9 alvoradas, todas elas diferentes,
todas elas obedecem ao género da alvorada, que vê-se bem, que é imitar o sol que sobe e depois desce, correto? Mas a melodia delas é todas elas diferentes. Até há uma tabela de comparativa da alvorada que tocava o tio Pascoal, o tio Manuel Paulo, para ver que obedece ao mesmo género, ao mesmo desenho melódico, mas completamente diferentes umas das outras. E isso é que é o interesse da diversidade. E olha que são uma média, eu depois já te vou dizer, mas acho que são à volta de 9 ou 10 alvoradas diferentes. Só uma questão. Isto a propósito das alvoradas. E uma pergunta, se calhar, um bocadinho mais teórica. Tendo em conta que as alvoradas, sobretudo, e mesmo a nível de ornamentação e de articulação que os gaiteiros utilizavam antigamente, acabava por ser um símbolo muito identitário de cada um dos gaiteiros. Hoje em dia que a transmissão é feita de uma forma mais formal, se calhar até por escolas, e lá está pelas partituras, que acaba por, de certa forma, fixar também um bocadinho a música, qual é que é este meio termo da balança, se me faço entender, entre esta transmissão, que era uma transmissão direta, na altura, não era? E que agora tem uma transmissão, de certa forma, mais... Opa, é assim, o que tenho aqui no livro são os... atenção, depois já aqui uma questão. Em termos de teoria musical, não se chamam ornamentos. Ornamentar uma melodia é uma coisa. Percebeste? Florear a melodia é outra. Isso é preciso ter muito em conta. Quando, imagina, se eu tiver Dó, Ré, Mi e faço Dó, Ré, Mi, Fá, eu estou a ornamentar a melodia. Porque é que se tem notas de valor assinalável no compasso? Se eu fizer Dó, Mi, Ré, Mi, Fá, aí estou a florear a melodia. Porque introduz aquelas apogiaturas, no mínimo. E depois os floreios, que em mirandês tem o nome de ronchos, estás a perceber? Foi outra coisa curiosa, porque aqui no livro também tive o apoio do professor António Bárbaro, que é o doutorado em mirandês, e eu perguntei-lhe, então temos aqui um problema, como é que se vai chamar estas coisas? Os franceses dizem note de goût, os ingleses grace note, os galegos floreos, e nós em mirandês. E ele, vai ser ronchos, diz ele, porque minha mãe, quando vinha o gaiteiro de Trabanca, diz, aquele gaiteiro toca-me bem e faz uns ronchos que ele gosta muito da gente. Percebeste? É outro tempo, é um termo que já teria caído em desuso. Mas chama ronchos. Mas estás a ver a diferença entre ornamentar ou florear a melodia. Porque o floreio ou o roncho não acrescenta valor assinalável. Faz Dó, Ré, Mi. Eu posso para fazer Dó, Mi, Ré, Mi, Fá. Percebeste? Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Mi, Ré, Mi, Fá. Eu não estou a tirar tempo à música. Não acrescento nada. Enquanto se eu fizer Dó, Ré, Mi, Fá, já estou a ornamentar. Isso eu estou de acordo com a teoria destas coisas. Agora, o que tenho aqui no livro, desculpa, é todos os ronchos, porque isto depois vem tudo já a época em que se desenvolveram mais os floreios ou ronchos, ou note de goût, foi na época barroca. Estás a perceber? E depois isso foi uma evolução musical que ficou através dos tempos. Mas se for já a origem desse tipo de coisas, é sempre no período barroco. E como falámos, houve essa influência na Sá de Miranda. Só há uma coisa que acrescentar aqui. O único roncho, estás a perceber, que não faz parte das outras zonas de gaita, é o grilar, que é quando se faz assim na gaita. Estás a perceber? Isso é que é tipicamente mirandês. É o grilar. Ok, pegando um bocadinho na questão que estávamos a falar há pouco, da identidade e da parte quase genética, e tendo em conta que acaba por ser um estímulo também de salvaguarda de um património etnomusicológico e de uma identidade mirandesa, como é que essa passagem deste testemunho, deste património, se faz no contexto atual? No contexto atual, como estava a dizer, a única forma de o fazer, isto vamos falar agora na prática, no dia-a-dia dos miúdos, é só através das partituras. Porque, olha, as gravações são muito confusas. Tu, para tirares, por exemplo, eu para te escrever isso, e era com a flauta, porque, repara, tem uma vantagem, é o instrumento, por coincidência que tem. Tu estás a gravar, tentando, pim, 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 eu não está bem, viras atrás, é muito prático. Só com um piano, com uma guitarra, já tens que pousar a guitarra para andar com o rato do computador, estás a perceber? E através das gravações não se vai lá. Só se for um indivíduo que tem um ouvido genial, porque tanto é
Estão ali músicas e a maneira de tocar, que já desapareceu tudo. Se fosse fácil perceber através das gravações, não se tinham perdido. Tu, através das gravações, podes apanhar, como disse no princípio, um passa-calhos, tem duas partes simples, e ainda vais lá, percebeste? Agora, em músicas como Alvoradas ou Muitos Laços, nas palhas podes ouvir 1 milhão de vezes, não consegues ir lá. Através da transcrição recorrente a um instrumento, neste caso um instrumento de orquestra, tens a vantagem com os programas de escrita que há hoje, em formato aqui é fundamental. Por exemplo, se fosse com uma cassete antigamente ou com um disco vinil, riscavas o disco todo. Aqui não, metes a gravação no computador e andas com ela 2 segundos, voltas atrás às vezes se tu quiseres. E com a flauta, neste caso como eu fiz, transcrevo 2 compassos, toco aqueles 2 compassos vezes sem fim, vejo que está afinado, porreiro, vamos adiante. Mas é naquela coisa, depois a tocar com o rato, parou, parou. Isso é muito prático de fazer, leva tempo, mas é a única forma fiável de poder ter a noção concreta de como é uma gravação. Uma gravação através de ouvidos, não, porque antigamente, como estava a dizer, os miúdos ouviam os gaiteiros a tocar, que eram vizinhos, e depois iam aprender a tal, como está ali, da fonética musical, que é aquela gravação do tio Paulino no disco do Andador, não é? Quando era ótima com as vacas, e que transcrevi aqui a faixa do tio Paulino a tocar. E outra coisa, e ele canta no modo menor. O tio Paulino canta a música da Alvorada no modo menor. Estás a perceber? Ok, Então, mas desculpa, só para acabar, desculpa. Era assim que aprendiam. Como é que o miúdo fazia para aprender a Alvorada? O ver, ele podia ver o gaiteiro, percebeste? Mas ele essencialmente tinha que memorizar. E tu sabes que através do canto, se for feito de uma forma sistemática e metódica, tu consegues memorizar. E a aprendizagem passava por ver a digitação e memorizar a frase. A Alvorada, neste caso, tem 2 frases, 12 frases melódicas. Tens a primeira, que tem a parte da gaita e da caixa e do bombo, percebeste? Quando memorizava essa frase, passava a outra, e depois, no fim, ia somando as frases musicais, através dessa memorização, e no fim juntava tudo. Era assim que eles aprendiam. Hoje, repara, como eu tenho um aluno, e vários temas depois do livro, só um é que faz assim, que eu também tenho que fazer num da horas. O miúdo anda no Conservatório de Gaia, em saxofone. Também toca na banda de Canidão. Ele sabe ler música muito bem. Vai, pega na gaita com feijocelo, claro. Ele vai, desmuda isto. Vai através do que está escrito, para ele é muito fácil. Estás a perceber? E mesmo assim, ainda o pai, agora não, com a questão da epidemia, tinha que levar a minha casa aos sábados, estás a perceber? Mas aquela aprendizagem que tinham antigamente os miúdos, hoje não é viável. Sabes que os miúdos são muito massacrados em termos de horários, hoje em dia. Estás a perceber? Atenção que o livro está concebido para se começar, paralelamente com o ensino artístico, que começa no 5º até, neste caso, pode ir até o 12º. A minha pergunta é, tendo em conta, isto agora vamos falar em Terras de Miranda, que é disso que estamos a falar também, tendo em conta que estamos a falar de tecnologias e de conhecimentos que em Terras de Miranda se calhar poderá não ser da mesma forma como se calhar aqui no Porto, não é? Os computadores e o que eu utilizei para fazer o livro também... O que eu digo é que nem todos os garotos têm acesso a um computador, não é? E que se calhar em Terras de Miranda ainda há a possibilidade de haver essa transmissão oral daquela que estávamos a falar inicialmente. A minha pergunta concreta era, isto era uma opinião, qual a diferença... Ricardo, uma parte, desculpa. O miúdo em Miranda para fazer isto tem todas as condições. Há a Banda Filarmónica de Miranda, ela aprende a ler música e toca o que está ali, não precisa de mais nada. Sim, eu falo dessa questão mais dos ornamentos, que eu esqueci-me do nome. Sim, isso é que tem que ser presencial, convém, que isso é que dá mais, mas há toda uma transcrição teórica da coisa, não é? Porque, por exemplo, se nós tivéssemos um japonês que pegasse naquilo, soube ler música, ele faz. E isso faz dele um gaiteiro mirandês? Isso faz dele um bom executante de gaita mirandês? Então... Se ele respeitar o que está lá escrito e souber ler e a tal técnica, porque o que eu estou a dizer dos ronços são coisas transversais, no jazz é o que se utiliza mais, as apergituras, percebeste? Isso é uma coisa muito, muito... E faz dele, porque do momento que toca o que está lá escrito, toca a música milanesa, sem dúvida nenhuma. Ok, agora uma pergunta. Estamos a falar da transmissão e gostava de ouvir uma opinião pessoal, obviamente. Qual a diferença entre
a altura da década de 80 em que começou esta investigação e o contexto atual de Terras de Miranda? Pois eu volto a repetir, quando se começou, o pessoal da minha geração fez a coisa à toa e limitado ao modo maior, percebeste? Que, repito, empobrece o repertório mirandês porque verifica-se notoriamente que as músicas são feitas nos dois modos. Acrescento que eu e esse tal meu aluno, que é o Francisco Pires, que os pais são de lá de cima, fizemos a reposição de todos os laços que o Michel Giacometti gravou em São Martinho ao gaiteiro José João da Igreja. É tocar em cima, não é? Estás a perceber? Tocando em cima das gravações. Tu podes ouvir as gravações, estão no YouTube e no Facebook. Pá, é a mesma coisa. Não há... Se houver um engano, aí nota-se logo. Porque se não houver engano, é exatamente em cima da gravação. Ora, se o miúdo toca, eu toco, qualquer um que leia a mesma música faz o mesmo. Porque, repara, o que se propõe aqui no manual é um aproveitamento das sabedorias musicais. Porque, pronto, isto para transcrever dá um certo trabalho e também é preciso... Agora, para a aprendizagem em si, basta saber ler. E depois o que se diz é que a confirmação em si dessa aprendizagem, depois de tocar bem em cima, recorrer das gravações. Que assim é que o aprendiz de gaiteiro fica a saber se toca realmente bem ou mal. Nós hoje, estas gravações que aqui estão, depois isto tem uma tabela de todas as gravações utilizadas. A minha pergunta não era tanto desculpa. por aí, era mais mesmo sobre Miranda do Douro. Em Miranda é assim, Ricardo, em Miranda, qualquer miúdo, isso ainda não foi feito. Olha, por exemplo, eu tenho uma proposta do agrupamento de Miranda para ir para lá dar aulas, estás a perceber, e implementar o método, a nível de um curso profissional. Mas eu estou aqui, tenho aqui a minha vida. Em Miranda, qualquer miúdo faz. Agora, o que é que acontece agora falando bem? Como isto foi uma tal novidade, que o pessoal, sabes como é que com as novidades, fica retraído. O que eu não conheço, não serve, estás a perceber? Agora, não vou falar mais nem aprofundar sobre isto. Qualquer miúdo que anda na banda de Miranda, que toque saxofone ou clarinete e pegue nas músicas dos primeiros níveis, porque isto está dividido em 6 níveis de aprendizagem, ele toca isto facilmente. Sim, a minha questão é também pronto, eu já li o manual e não há, por exemplo, uma referência a Léris, que formou mais de 100 gaiteiros no Planalto Mirandês numa altura em que eram poucos os gaiteiros que havia. Mas, Ricardo, tu quando me mostrares um aluno da Lérias a tocar em cima das gravações originais, depois veremos, que essa é que é a verdadeira credibilização, porque esse é que é o legado. O legado não é o pessoal da minha geração que começou a tocar a gaita, nós fizemos aquilo mal. Ou estamos a esquecer um legado que vem de centenas de anos. Para que alguém dizer assim, eu toco a gaita mirandesa, e eu reporto, sim senhor, tem tantas gravações, do Ernesto Veiga de Oliveira, Giacometti, Marco Correia, Domingos Moraes, faltam gravações, e muito bem feitas. Há gravações, que outra coisa eu queria dizer, há gaiteiros que tinham a noção da música como artistas profissionais do ambiente clássico ou do jazz. A estrutura rigorosa. Aquela alvorada que o Henrique Fernandes gravou ao Júlio de Sampaio, o indivíduo tem uma grande característica. Não falha uma nota, não dá uma nota a mais, toca 4 vezes a alvorada. O rigor é como se ele estivesse a ler uma partitura, tivesse a partitura na cabeça. E ainda mais, que é outra característica que esqueci de dizer. Tu tens uma alvorada, tem os compassos certos, portanto, à primeira volta o indivíduo toca e faz os ronços de uma maneira. À segunda volta, dá as mesmas notas, mas já introduz inovação e improvisação como se fosse no jazz, com ronços diferentes. À terceira faz igual e à quarta faz igual. Quer dizer, e vai sempre variando nos ronços. Respeita a estrutura, estás a perceber? E vai introduzindo elementos inovadores das apogiaturas e dos trilos e da separação das notas, que é outra coisa que não se faz. Tu só vês os gaiteiros, e mesmo a ver, eles, quando tens uma nota repetida, há tendência para fazer assim, e não. Tu tens que picar, como está ali indicado, com os dedos para separar as notas que melhor te transmitem os harmónicos. Estás a perceber? Pronto, e se calhar para terminar, porque isto é uma conversa que para terminar, e tendo em conta esta lógica da afinação do ponteiro e mesmo da questão técnica associada a esse ponteiro,
Podemos dizer que a gaita em Miranda do Douro está em risco? Da maneira como está, evidentemente que está, porque repara, volto a dizer, e esse é um aspecto muito importante e muito significativo, e aquele que, para acabar, diz uma coisa determinante. Para se dizer e afirmar-se que se é gaiteiro mirandês, não tem nada que enganar. Pega na gravação, põe a gravação a tocar e ele em cima da gravação. Se tocar igual ao que soube na gravação, está aprovado. Se não, é um problema, porque se tu pegas na maior parte dos miúdos que aprenderam a tocar a gaita, tu pões em cima das gravações normais dos gaiteiros que eu falo, eles não conseguem atinar. Então a minha pergunta é, se um gaiteiro japonês tocar com este ponteiro o que está escrito na partitura é mais mirandês do que um garoto que nasceu em Sendim? É assim, ele toca a música mirandesa, toca. Se tiver o ponteiro, porque também está ali, portanto, o tal ponteiro que corresponde àquelas que estão no Museu de Miranda e também a que estão no Museu de Etnologia, estás a perceber? Que eu não fui lá por causa da pandemia, mas já lá foi o Jorge Lira e o Pablo Carpinteiro e os estudos deles batem certo, é a mesma coisa. É o tal ré bemol, o menor, não é? Na escala. E se tiver o ponteiro adequado, tu não toca, isto é música é matemática. Agora tu digas mirandês de origem, não é, tem alma mirandesa, não é, mas nós temos aqui a música clássica, tu tens o Beethoven que é tocado na China e no Japão e eles tocam tão bem aquilo ou na Índia e no São Almais, estás a perceber? Aqui temos que fazer uma grande e importante distinção que até aqui não era possível fazer entre a música a sério em si ou aquilo que se pretende mais de imitar, a identidade. Ele, por ser mirandês miúdo, se tocar com ponteiro em maior, claro que não toca a música mirandesa. Agora, pode ser um miúdo do Japão, como tu dizes, se tiver o ponteiro certo, se tiver souber ler música e as gravações para comparar, no fim do estudo, toca em cima das gravações, se tocar bem, o que é que tu vais dizer? Que ele toca mal? Não podes dizer, só se te soar mal, não é assim, Ricardo? Vamos lá ver. Isso é uma questão muito pessoal e uma questão de gosto e de conceito. Aqui é assim. Nós, aqui estávamos a noite toda. Nós vamos a questões, a questões práticas e questões musicalmente objetivas. Tu, se tocares em cima da gravação de qualquer gaiteiro mirandês e não desafinares, é porque tocas a música mirandesa, como ela deve ser tocada, correto? Porque a prova dos novos, e é isso que eu te disse, que nós não vemos miúdos a tocar em cima das gravações, nem muita gente adulta. Tu só podes dizer, porque isto é objetivo. Uma pergunta, tendo em conta esses critérios todos, quais são os gaiteiros mirandeses vivos? Vivo eu só considero que é o Tusa Maria. O Tusa Maria, herdou todo aquilo que era do pai e devido à maneira como ele toca, que ele sabe estas coisas. Eu volto a repetir o que disse no princípio. Quando foi o lançamento do livro, eu abri ali, porque tem muitas músicas do repertório dele, e comecei a cantar-lhe. Tusa Maria, aqui, o fandango antigo. Este mesmo, está bem. Moda da comédia, está bem, sim senhor. O tal Passa-Calhos do Arroz, que eu não tinha bem estudado, a falha era minha, que não li bem o que estava lá escrito, e ele disse, não, isto não é assim. Portanto, ele por ouvido, imagina o engraçado disto, o homem não sabia ler música, mas ele ouviu-me cantar, aquilo que ele tem na cabeça correspondia, o que eu cantei correspondia com aquilo que ele tinha na cabeça, e ele aprovou. Quando eu cantei mal, ele reprovou logo, estás a perceber? É uma questão de música. Isto tem que ser encarado precisamente assim. Repara, os standards de jazz, se eu chegar numa orquestra de jazz, não é? Eu ponho-me a tocar a Garota de Ipanema, ou por exemplo, aquela música, até o Summertime, músicas dos standards de jazz. Eu tenho que tocar aquilo bem, eu está lá escrito. Senão, não estou a tocar. O Harlem Noturno conheço. Se não for assim, não bate certo. O problema é que nós, desde que houve essa falta de transmissão dos gaiteiros quando morreram na década de 90, porque o que diz ali no livro, tu tens os gaiteiros do circuito profissional. E esse circuito profissional dos gaiteiros, que são os herdeiros do tal legado, que vem desde centenas de séculos, acabou na década de 90. O único que sobrou foi Tusa Maria. Percebeste? Tusa Maria ainda toca, Tusa Maria toca e lá está, e prova-se, estás a perceber, por as gravações que ele deixou, que ele utiliza os dois modos, estás a perceber,
Isso é perfeitamente notório. E atenção, Ricardo, aqui há uma questão muito importante a nível de música. Um músico que confundir modo menor com modo maior, pá, é melhor não falar música. Porque isso são questões básicas da distinção do nosso sistema musical, que já vem quase desde o princípio do mundo. Já os gregos faziam isso. Saber distinguir maior, menor. Se não fizeres essa distinção, epá, é melhor nem estar a perder tempo, como diz o outro. E volto a referir, tu ouves bem, há músicas que são no modo menor, modo maior. Hoje, optou-se por tocar só no modo maior. Isso é um empobrecimento. Isso passam... A música é matemática. Nesse aspecto, música é matemática. E volto a dizer, qualquer parte do mundo, o indivíduo que tenha um ponteiro em si bemol menor híbrido de afinação, que leia bem as partituras, toca, qual é o problema? Olha, por exemplo, uma coisa, isto falando da gaita, eu dou outros instrumentos. Eu pego na minha flauta, toco em cima dos gaiteiros, com a flauta transversal, leio isto e toco em cima deles. A minha filha, com o violino, toca em cima deles. O miúdo que anda a aprender comigo, nós temos gravações, por exemplo, quando fomos apresentar o livro no Museu de Etnologia em Lisboa, que foi, portanto, apresentado pelo Riviera Neri, que é uma sumidade em Portugal, essa área. Eu toquei na gaita mirandesa o Rui Piu e ele tocou no saxofone. A partir do que está ali, bate certo. Música é música. Estás a perceber?